Leandro, a última palestra, tá, gente? E o tema do Leandro é narcossocialismo, a guerrilha real é cultural? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, me jogaram essa árdua tarefa de fazer uma palestra depois dessas feras todas que passaram aqui, né? Mas me ajudaram muito. Por quê? Porque muito do que eu vou falar, eles já sustentaram. Muito do que eu vou falar, não vou precisar explicar, porque já foi dito aqui. Só que não no aspecto da criminalidade. Porque eu vou trazer uma triste realidade sobre a questão do crime organizado. Que nós acreditamos muitas vezes que ele é uma questão isolada. E não, é muito mais político do que a gente imagina. Só pedir para... obrigado. Para avançar aqui. Só colocando para o lado, né? Então, o que acontece? Aqui é uma breve apresentação minha. E aí vamos direto para a palestra, porque o tempo é curto, 15 minutos são os áudios que eu coloco no WhatsApp, então é bem complicado. O que acontece? O termo narcossocialismo, no Brasil, ele é um termo praticamente ignorado, mas é de propósito, tá? Não é um acaso, nós não temos isso. Inclusive, eu tive que pesquisar muito, porque a forma de escrita é discutível ainda, mas se o professor falar que eu estou errado, eu troco. Se ele falar que a forma que eu coloquei está errada, eu troco, porque eu sei que é fera. E, antes de tudo, gostaria de agradecer a Jeane, o pessoal todo, o empenho de montar isso aqui, esse trabalho gigante, aos colegas de bancada, dois que eu espero que sejam colegas de trabalho no futuro. Enfim, a esquerda, ela falava muito em luta contra a ditadura, mas ela nunca lutou por democracia, isso tem vários vídeos relatando. Ela falava sobre a questão da ditadura do proletariado. Mas, vejamos, isso é naturalmente como tudo que a esquerda faz, e aí a gente vê a questão da relativização, e até da questão de eu não ter como apurar um voto. Por quê? Quando eu digo o seguinte, confie em mim, mas eu não te dou garantia, eu estou relativizando a minha própria verdade. Eu estou dizendo, é melhor você confiar. Confia porque eu tenho autoridade para isso. O que acontece? A ditadura do proletariado, ela já é uma fraude. Por quê? Porque você não vai ter a classe trabalhadora toda governando. O que você vai ter é uma elite socialista fazendo dessa classe uma massa de manobra. Isso foi em todo o país socialista do mundo. Foram os trabalhadores que governaram a União Soviética? Ou foi Lenin, posteriormente Stalin, e assim se seguiu? É o Partido Comunista Chinês ou são os trabalhadores que governam a China? A gente sabe que é uma mentira. Então essa falsa ditadura do proletariado, que já não prestaria por ser ditadura, é uma classe, mas ainda assim ela é mentirosa. Ela usa uma narrativa para que essa galera se envolva e sirva os interesses da elite. Só que o que aconteceu é que os trabalhadores perceberam que a relação que eles chamam de exploração entre burguesia e proletariado, ou seja, trabalhador e empresário, na verdade é uma relação de troca, uma troca natural. Eu quero trabalhar, você quer produzir, você está disposto a pagar pela minha mão de obra. Isso é natural, isso é a relação de compra. E o proletário, ainda mais com as experiências da malfadada União Soviética, ele passou a entender isso, que isso era uma mentira e que ele estava caindo nisso daí. E aí, o que a esquerda fez? Como naturalmente, ela quando erra, ela fala o quê? Deturparam, erraram, fizeram tudo isso. Ela passa para um novo nicho. Ela procura um outro grupo que ela possa explorar. E aí, quem ela vai explorar? Ela vê, se eu não posso pegar o trabalhador, eu vou pegar quem? O chamado lumpen proletário, que é aquele que o próprio Karl Marx, não fui eu que falei, chamava de vagabundos indesejáveis. Ou seja, ele começa a buscar no vagabundo, no criminoso, no marginal, a força. Porque ele precisa dessa força. E aí o que ele faz? Ele passa a convencer essa galera. Ele passa a pegar do lumpen proletário a mão de obra, o antigo proletário. E hoje nós não estamos caminhando para uma ditadura do proletariado.
Nós estamos caminhando para uma ditadura do lumpen proletário. Por isso, o crescimento do comportamento e da cultura do crime. E parece que é uma ilusão, mas como foi dito aqui, não é. Por quê? É muito fácil eu colocar no criminoso, ou no considerado pária, tá? Porque o lumpen proletário, o Marx coloca todo mundo. Aquele considerado como pária, é muito fácil colocar nele um sentimento revolucionário. Vamos culpar o sistema. Vamos colocar ele contra a sociedade. Por quê? Ele vai culpar a sociedade no lugar de assumir a culpa. E aí, eu consigo convencer esse cara. Eu passo a ter uma base nas universidades, isso já foi dito aqui, com visão marxista. Se eu tenho uma construção acadêmica marxista, eu construo o quê? Professores, cientistas, pesquisadores. E aí eu tenho todo um trabalho. Isso vai para o campo da cultura. Vai para a música, vai para a novela, vai para filmes e também vai para obras literárias e até para onde? Para a doutrina, para quem não é da área do direito, para a técnica dos tribunais. Ou seja, eu começo a ter cada vez mais a ideia do que foi chamado aqui pelo João de garantismo. Vamos ser condescendentes com crime. O que é um quilinho de maconha, né? O que é roubar só um celular para comprar uma cerveja? Vamos ser condescendentes com o crime. Essa condescendência não tem com o cidadão, não. Mas com o criminoso, a gente tem que ser leniente. Agora nós tivemos uma triste notícia para a esquerda. Uma lei acabando, né, aprovada pelo menos na Câmara, acabando com o chamado saidão. As manifestações deles vão esvaziar um pouco. Mas, gente, não é ser cético, não é ser pessimista. Em breve vai ter um partido, uma associação, alguma coisa que vai provocar o Supremo e eles vão dizer que isso faz parte da individualização da pena, da ressocialização e que eu preciso do saidão. Por quê? Porque eu preciso cativar essa massa para que ela venha a servir. Ou seja, não vai ser o trabalhador que vai tirar o czar, vai ser o marginal. E eles já prepararam isso. E aí nós já tínhamos aqui no Rio de Janeiro a cultura do crime. Nós já tínhamos a figura que eu chamo aqui de barão do crime, né? Mas os barões do crime, eles já tinham um domínio sobre certa parte da população. Muitas vezes aliciavam com gracejos, eles chegavam ali, compravam um bujão de gás, um remédio. Essa figura começa lá, né, da contravenção, que tem um domínio em áreas e que são dificilmente desafiados. O que acontece? Isso abre um espaço para as novas organizações criminosas, que é o narcotráfico, tomar esse espaço mais carente, oferecendo o quê? Um substituto ao assistencialismo. Eu te ofereço, eu te protejo, é a máxima, aqui ninguém rouba, então aqui você está seguro. Mas essa mão pesada, ela pode se voltar contra você. Por quê? Ela não segue o devido processo legal. Tudo bem, nós temos cortes que não seguem o devido processo legal, mas esse é outro caso. Em regra, ele não tem isso. Estabelece o quê? Uma autoridade violenta, um poder paralelo, um poder que ele, assim como na retórica socialista, ele alega que eu posso te agredir. Já viu como o antifascista, né? Que ele é o próprio fascista, mas ele se justifica, eu posso agredir um idoso, porque ele é fascista. O Black Lives Matter, eu posso agredir um branco, porque ele é racista. Né? Agora teve um episódio aí, é racismo, então um casal aí de artistas, ela agrediu, mas era um comentário racista. Não, cara, isso é um comentário racista, você chama a polícia. Você não agride. Não justifica a agressão. Até porque é legítima defesa, os meios moderados e necessários. A agressão não é necessária, você chama a polícia. Então, já é o primeiro ponto. E aí você começa a justificar aquela ideia do nós contra eles. Ou seja, aquela cisão, quem é do morro não é o do asfalto. Qual é a ideia aí? Eu estou justificando violência. Se você é do morro, você é legítimo para reagir contra quem explora do asfalto. Não é o mesmo discurso que leva o plebeu
a decapitar o rei e a esposa do rei na Revolução Francesa, não é o mesmo discurso que leva a classe trabalhadora a concordar com o fuzilamento até de crianças da família do czar, por pior que o czar fosse, que o rei fosse. Justificava isso? Mas é o mesmo discurso. Ah, o cara vai roubar só um celular. Se ele vai dar um tiro na mulher, na idosa, na criança, tudo bem. Ele já sofre muito em estar naquela condição. Então vejam que as organizações criminosas, elas estão intimamente ligadas ao pensamento revolucionário. Isso não é difícil de fazer, porque eles já têm essa questão de já estarem degradados moralmente. Quando você está com a moral degradada, é fácil eu te colocar contra qualquer um. E aí surge a anarco-guerrilha socialista. Para quem quiser pesquisar com calma, tem um livro, Hugo Chávez do Speck, que ele fala sobre isso. Mas também é muito tranquilo nós observarmos as Farc. As Farc criou um partido. Qual o viés do partido das Farc? Né? Nós temos aí o cartel de Sinaloa, ou seja, os países da América Latina naturalmente têm as organizações de narcotráfico bem estabelecidas. E o pior, cada vez mais protegidas por autoridades, ações de governantes. Eu não preciso fazer muita força, aqui todo mundo é do estado do Rio de Janeiro. É só citar o nome de Leonel Brizola, que todo mundo vai lembrar aí, o cara que não queria a polícia dentro da favela. A gente já pensa no automático. Governante de esquerda, político, em geral. É só olhar a postura de partidos de esquerda, que quanto mais eles são ligados à esquerda mais radical, o PSOL, enfim, mais é digamos assim, a força de defender o crime. E aí vem o poder judiciário. Hoje, eu até vou fazer aqui uma colocação em cima do que o professor falou. As universidades, elas chamam autonomia, mas parece mais soberania. Que até o senhor definiu, é soberania, eu não posso fazer nada. E hoje, o nosso judiciário, e a culpa não é só dele, porque tem um partido político que pediu isso, tá? E que está lançando um governador. Então vejam, políticos, partidos políticos, que querem colocar o governador, e foi quem pediu ao Poder Judiciário que a polícia não fizesse operação em favela. Gente, então nós temos um tráfico soberano. Porque se a polícia não pode entrar, se ela não pode entrar sem avisar, igual o vampiro, né, na casa dos outros, eu preciso pedir permissão. Mas olha só, alguém já ouviu falar em tribunal do tráfico? Ou seja, eles podem julgar as pessoas sem devido processo legal, sem pena anterior, sem crime anterior. Não é hora de demorar, não. Eu estou falando no caso da comunidade. Eles podem fazer isso? Isso aí não viola os direitos humanos? Alguém acha que isso não viola os direitos humanos? Mas a polícia não pode impedir. Então, quer dizer, levaram alguém para vamos usar o termo chulo, micro-ondas, e a polícia não vai entrar? Ah, não, ali é uma emergência, ela pode entrar. Mas até ela conseguir entrar, a pessoa já queimou bastante. Por quê? Porque ela não tem a via de acesso. O simples fato de não operar, a gente vai ter barricada, contenção, muros de concreto, tudo isso para impedir. Então é uma soberania reconhecida. É uma soberania reconhecida. Talvez seja mais fácil a polícia atravessar rapidinho a fronteira com o Paraguai e pegar um criminoso lá, o que aí sim é uma violação de soberania, e eu não concordo nem defendo isso, do que ir ali numa comunidade, até porque vai ser responsabilizado. E nesse ponto, essas pessoas que estão na comunidade, e aí foi bom falar agora no final, porque o Valdinei fala isso, uma minoria, ela está conseguindo dobrar uma maioria sua soberania. Aquela minoria armada, financiada pelo tráfico de entorpecentes, ou qualquer outra atividade, gente. Não adianta o cara falar, mas se legalizar a droga, vai todo mundo... Se a droga desaparecer, eles vão extorquir, eles vão roubar. Não vai adiantar. A questão é, aquelas pessoas que moram na comunidade, elas sequer podem se valer de qualquer direito ali que não seja concedido pelo crime organizado. E o crime organizado vai se impor. Ele é uma minoria violenta. Não muda muito se nós olharmos aí para outros grupos da esquerda, MST e todos os outros. Mas uma minoria violenta que está tomando na marra. Só que, como a gente cuida desse problema? Como a gente cuida disso? Sem enfrentamento, não dá. E aí, nós temos que entender que o narcossocialismo, ele é um braço da esquerda latino-americana, se não é
a própria. Tá? Por quê? Porque para quem conhece o professor Olavo de Carvalho, acredito que a maioria conhece pelo menos em parte, ele tem essa definição aqui, que hoje eu trouxe a definição bonita dele. Eu falo 3 elites globais para poder simplificar, mas ele tem essa definição aqui política, que ele chama de triunvirato global, né? E ele fala sobre as 3 principais elites, 2 hoje em choque, que são os eurasianos, China, Rússia, e os globalistas, que seriam aí as elites ocidentais. E teria aí o califado islâmico. Só que eu pergunto, será que nós temos essa força em tamanha ascensão que nós teremos uma 4ª elite? Ou seja, nós estamos desenvolvendo aqui na América Latina, e eu estou falando de México até lá embaixo, até o Chile e a Argentina. Nós estaríamos desenvolvendo uma 4ª elite global? Gente, só para fazer uma reflexão, o crime organizado, estão dizendo aí, não posso nem afirmar que ele teria envolvimento com determinados partidos políticos, não vou dizer isso. O crime organizado na Venezuela, ele tem uma organização chamada Cartéis de los Sóis, ou Cartéis dos Sóis aqui no Brasil. E esses sóis faz alusão às estrelas que os oficiais da Guarda Nacional Bolivariana carregam no ombro. Ou seja, o narcotráfico lá é institucional. Por isso, eles já têm um presidente que é envolvido até a alma com aquilo ali. Ou seja, nós temos um problema grave. Nós temos aqui um narcotráfico capaz de tomar áreas e áreas e áreas. O PCC é gigantesco. O Comando Vermelho, eles rezam para a própria organização criminosa. Para quem não sabe, isso é feito dentro de presídio. Ou seja, a coisa é muito grave. Só que essas pessoas, eles estão captando cada vez mais gente. Por quê? Porque a falta de valores, e aí eu me remeto à palestra do Pedro, a falta de valores, principalmente da juventude, é uma forma de arregimentar cada vez mais. Um garoto que está usando droga, ele vai buscar sustentar o vício dele, como disse uma ministra, né? Vai ter que trabalhar, porque a família não vai dar dinheiro para droga. Ele vai buscar sustentar o vício dele fazendo o quê? Se alistando na empresa tráfico de drogas. E dali ele vai receber inconscientemente, porque construir militância, Valdinei, é isso. Nem todo mundo sabia que estava trabalhando para a esquerda. Como você falou, como o Pedro citou aqui, as pessoas são pegas muitas vezes desprevenidas. Inconscientemente, o traficante ele é inserido nele ideais de esquerda. Como? O que é tribunal do tráfico que não é um justiçamento, gente? O que é o chefe ali que não é um soviete? Todo esse aparato ele é repetido por eles. Ou seja, quando o cara na guerra, um comandante lá na Segunda Guerra, ele recuava, o que o Stalin dava a ele? Não podia recuar. Na União Soviética, recuar é o quê? Morte. Você não pode recuar nem que seja para poupar os soldados e lutar no próximo dia. É a mesma coisa que é feito com o traficante. Se ele recuar, se ele fraquejar, ele é morto pelos próprios. Pior para um traficante que o cara abandonar é ele trocar de lado. Ou seja, ali existe uma cultura, uma ideia de nação. Existe uma ideia de povo. E eles estão levando para o crime organizado o povo brasileiro. O brasileiro, abrindo mão da sua moral, da sua ética, do seu convívio, ele está deixando de ser irmão do outro brasileiro. Mas irmão dentro da organização ele está. E todo esse trabalho para tratar eles com tamanho carinho, praticamente criminalizando a atividade policial. Mas vejam, a polícia é truculenta quando trata deles. Mas na hora do fique em casa, pode descer a porrada no cara que quer trabalhar. Pode descer a porrada no cara que quer ir na praia. Porque esse está desagradando o sistema. Agora, com um traficante, não aperta muito algema não, coitado. Não bate nele não. Ou seja, há todo um carinho. Porque é a massa de manobra. E eles pretendem usar. Existe um gatilho para isso. Ou seja, é importantíssimo tirar a cultura do crime e falar a verdade. Quando um criminoso se coloca a dizer nós precisamos reduzir
número que nós temos nos presídios, pergunte a ele, quem está ali pela cara, pela cor de pele, pela opção de vida? Todos que estão presos tem que ter um processo. Tá, não cite Alexandre de Moraes. Todo mundo que está preso por algum motivo. Então, se você tem esse motivo, é isso que leva ele para a prisão. Com tantas medidas desencarceradoras, como que há tanta reincidência? Por quê? Porque há a cultura. O cara sai do presídio, mas ele volta direto para os braços da nação dele. E isso nós precisamos discutir. Nós precisamos combater insistentemente qualquer voz que se levante a favor do crime organizado. Por quê? Porque a gente tem que falar essa verdade aqui. Não é atrás de dinheiro que eles estão, é atrás de poder. O traficante pode ter pouco dinheiro, mas o poder que ele tem sobre as pessoas naquela localidade é gigantesco. Nós temos que encarar como narcossocialismo. É poder. Não tem nada a ver com uma atividade simples financeira como eles querem colar. Tá? Eu sei que eu me estendi um pouco, mas era necessário e eu aproveitei que já me deram várias destes aqui, ficou muito mais fácil. Agradeço a todos, obrigado e perdão pelo excesso de tempo. Alguém tem perguntas? Eu queria fazer uma pergunta para você, Leandro. O que você falou aí sobre essa cultura do narcossocialismo, isso foi impregnado de forma inconsciente. Você que está operando aí do outro lado, né, combatendo do outro lado, como polícia. Como é que você acha que a gente consegue fazer o inverso agora? Encorajar as pessoas para não só ser contra, mas como que a sociedade consegue agir para desfazer essas barricadas intelectuais aí que foram criadas? Bom, primeiro, nós temos que ser combativos. Pode ser uma coisa que muitos vão achar chocante, mas nós temos que ser combativos fisicamente. Por quê? Se eu não desarmo aquele marginal, as pessoas têm medo. Então, como eu vou chegar para um chinês e vou falar assim, se liberte do partidão? Ele não vai fazer isso. A China tem um exército gigante. Enquanto o exército estiver lá, ele vai ter que aceitar. Kim Jong-un pode ser desprezível, mas eu não posso falar para um norte-coreano, levanta sua voz contra ele. Então, primeiro, a gente tem que combater de forma incisiva o tráfico. Depois, nós temos que tirar determinadas culturas. Por exemplo, tem uma música que parece inocente, quando o cara fala assim, eu só quero ser feliz e andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Parece uma coisa inocente. Mas no final ele fala assim, eu tenho que ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Ou seja, isso foi dito aqui, coloca o pobre no lugar dele. Isso está errado. Não existe o lugar do pobre. Você é cidadão antes de tudo. Porque é o que eu falei, não existe o povo do morro, o povo do asfalto. Nós somos brasileiros. Ele pode estar numa condição hoje de pobreza, mas a pobreza é uma condição financeira. A falta de cultura é uma condição cultural, sim. A falta de educação. Mas de que adianta eu dar dinheiro, né, ou construir ruas, favela, bairro, se eu não tiro essa cultura do cara? Se ele vai continuar enaltecendo a facção criminosa, se ele ainda vai continuar enaltecendo droga, vulgarizando, né, questões de sexualidade, tudo isso, a violência. Ou seja, primeiro tem que ter um combate físico, um embate físico. Para quê? Para mostrar, olha só, ninguém vai te ameaçar. E isso a gente precisa ter força. Como diz o próprio presidente, Estado forte não é aquilo que as pessoas imaginam. Não é Estado grande. Povo forte faz o Estado forte. Só que nós precisamos dar isso. A questão de armamento civil é importante. Para quê? Para que eles não avancem. Mas o morador da comunidade, gente, ele não vai comprar um fuzil e se defender do traficante. Ele não tem meios para isso. Agora, a partir do momento que ele não avança para outros pontos, aí eu posso sim, através da polícia, usar o aparato e falar, ó, se você não se desarmar, se você não largar o crime, você tem opção. Mas a tua opção vai ser bem complicada. Infelizmente isso tem que ser feito. Por isso que eu falei, contra esse tipo de ação violenta, não dá para ter papo na língua. Se o MST está disposto a entrar na tua fazenda, matar o teu gado, dependendo de espancar, cara, o que você vai fazer? Se alguém vai entrar na tua casa, matar teu filho, estuprar tua filha, tua mulher, você vai fazer o que com ele?
Não tem outro jeito. Agora, se ele sabe que não pode entrar, aí você começa a dialogar. Então tem que ter um passo para chegar no outro. Mais alguém? Mais alguém? Então, obrigado.